Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos na paz do Mestre Jesus para mais um Evangelho no lar. Que possamos todos receber aquelas bênçãos as quais estamos necessitando no dia de hoje, que só o Mestre sabe daquilo que realmente nós precisamos. Pegue sua água, vamos nos preparar para receber realmente a visita desse Mestre amado, que tanto cuida de nós, que jamais nos abandona. Pode ser um copo com água, pode ser a sua garrafinha, uma jarra, se quiser para a família, não tem problema. O importante é pegar a sua água e aguardar. Vamos fazer a nossa oração, elevando o nosso pensamento. Daqui um pouquinho, às 19 horas, estaremos fazendo a oração, pedindo a bênção. As bênçãos que o Mestre Jesus sabe ser necessárias para cada um de nós. Busque a sua água, temos 4 minutos. Busque a sua água e vamos pedir ao Mestre o nosso coração, na certeza de que nenhuma oração fica sem resposta. Podemos não receber o que pedimos porque muitas vezes não sabemos pedir. Muitas vezes estamos fazendo pedidos contra nós, mas o Mestre Jesus sabe aquilo que realmente nós precisamos, na medida certa. Então vamos orar e confiar. Boa noite, Cristina, seja bem-vinda. Vamos orar pela sua família, sim. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos para o nosso Evangelho no Lar de hoje. Pegue sua água. Se tiver alguém enfermo, é bom separar também uma jarra para essa pessoa. Hoje vamos falar, para quem gosta de acompanhar, capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos fala da indissolubilidade do casamento, do divórcio. Nós vamos ver que é bem diferente a vontade de Deus da vontade dos homens. Para Deus não é o papel que conta. Para Deus, na verdade, o que conta é o nosso amor. É as pessoas estarem bem consigo mesmo e com as outras. Isso que conta, não um papel. Muitas vezes só o que está segurando é o papel, não. Deus nos quer, como todo pai, nos quer felizes. Daqui um pouquinho vamos falar, vamos fazer a nossa oração, a nossa prece inicial, pedindo as bênçãos para cada um, conforme a necessidade. Na hora da oração, podemos lembrar daquele familiar que está enfermo, daquela pessoa que sabemos estar precisando muito de oração. Todos nós precisamos, mas sempre tem aquele irmão que está precisando ainda mais do que nós nesse momento. Tantos irmãos enfermos, tantos irmãos nos hospitais, tantos irmãos com doenças incuráveis. Vamos também, hoje, lembrar desses irmãos. E com certeza, os benfeitores de Jesus que já estão a postos conosco nessa noite, irão visitar a cada um que assim o desejar, que pedir com coração, de coração aberto. Não precisamos palavras bonitas, mas sim orar com coração puro. Boa noite, Gislene.
Seja bem-vindo. Jesus nos abençoe. São 19 horas. Vamos fazer a nossa oração inicial, a nossa prece, elevando o nosso pensamento nesse momento ao nosso Mestre Jesus. Rogando a Ele, a esses benfeitores amigos que nesse momento visitam cada lar que está recebendo a nossa visita, cada irmão que nesse momento, com o coração, está rogando a Ti, Mestre. Acalma o coração aflito. Dai sabedoria, Mestre, para que possamos solucionar aqueles problemas que pensamos na nossa pequenez, que não tem solução. Ilumina nossa mente, nosso coração, e que possam esses benfeitores amigos derramar em cada água, em cada lar, as bênçãos necessárias para cada membro dessas famílias, Mestre. Que não fique um canto desse lar que nos recebe nesse momento, que não seja iluminado pela Tua luz, pela Tua paz, Mestre. E assim Te agradecemos e que possamos assimilar a leitura do Evangelho dessa noite. Muito obrigada, que assim seja. Como já comentei, vamos falar hoje sobre o capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala da indissolubilidade do casamento, do divórcio. Não separeis o que Deus juntou. Os fariseus também vieram até ele para tentá-lo e lhe disseram: é permitido a um homem repudiar sua mulher por qualquer motivo que seja? Ele lhe respondeu: não lestes que aquele que criou o homem, criou-os desde o princípio, macho e fêmea, e que disse: por essa razão, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? E assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, que o homem não separe o que Deus juntou. E eles lhe retrucaram: mas então, por que Moisés ordenou que se desse carta de divórcio à mulher e que se a repudiasse? Ele lhes respondeu: é por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas não foi assim desde o princípio. E também vos declaro que todo aquele que repudiar sua mulher, se não for em caso de adultério e desposar uma outra, cometerá adultério. E que aquele que desposar a mulher que um outro houver repudiado, também cometerá adultério. Só é imutável aquilo que vem de Deus. Tudo que é obra dos homens está sujeito à mudança. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos, em todos os países. As leis humanas mudam conforme os tempos, os lugares e o progresso da inteligência. No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos para operar a renovação dos seres que morrem. Por outro lado, as condições que regulam essa união são de tal forma humanas que que não há no mundo inteiro e mesmo na cristandade 2 países onde elas sejam absolutamente iguais. E não há um só onde elas não tenham sofrido mudanças com o tempo. Ou seja, né, que Jesus disse que o importante são as pessoas se amarem,
porque as leis dos homens mudam nos países, mudam. De um país para o outro mudam. Os hábitos, os costumes dos homens mudam. Eu não sei precisar agora para vocês qual é o país, mas tem um país que quando vai um visitante, se ele for homem, a primeira noite que ele dorme lá, o dono da casa oferece a sua esposa. É como se fosse um mimo, um agrado para aquele visitante. Vocês imaginam se aqui conosco tivesse esse costume? Claro que a gente estaria habituado, mas é uma coisa que nos choca, não é? Então, isso que Jesus quis dizer que muda. Por quê? Porque é dos homens isso, não é de Deus. O que é preciso? O que Deus quer entre dois seres? O amor. Então, não adianta estarmos casados com outra pessoa, papel tudo bonitinho, e não ter afeição, não ter amor. Não adianta isso. Então, no Espiritismo não tem casamento, nós não temos casamento. Porque o que importa é o amor. Vamos seguir com a nossa leitura. Consequentemente, aos olhos da lei civil, o que é legítimo numa região e numa época é adultério numa outra região e num outro tempo. Aquilo que já falávamos, né? E isso porque a lei civil tem como objetivo regular os interesses das famílias, e esses interesses variam conforme os costumes e as necessidades locais. É assim, por exemplo, que em certos países só o casamento religioso é o legítimo. Em outros, é preciso também o casamento civil. Em outros, enfim, só o casamento civil basta, não é mesmo? É diferente de um país para o outro. Mas na união entre os sexos, ao lado da lei divina material, comum a todos os seres vivos, há uma outra lei divina, imutável, como todas as leis de Deus, mas exclusivamente moral, é a lei de amor. Deus quis que os seres fossem unidos não somente pelos laços da carne, mas pelos laços da alma, a fim de que a afeição mútua entre os esposos fosse transmitida a seus filhos e que fossem dois em lugar de um a amá-los, a cuidar deles e a fazê-los progredir. Nas condições ordinárias do casamento, os esposos levam em conta essa lei de amor? Será? Muitas vezes não, não é mesmo? Temos ainda muitos casamentos por interesse material. De forma alguma. O que procuram não é afeição, mútuo sentimento, ou seja, o que se busca não é a satisfação do coração, mas a do orgulho, da vaidade, da cupidez, em uma palavra, de todos os interesses materiais. Quando tudo satisfaz a esses interesses, disse que o casamento é conveniente. E quando as bolsas estão bem equilibradas, disse que os esposos também estão em harmonia e devem ser bem felizes. Quantas vezes, né, vimos casamentos com pompa, com muita festa, muita coisa, e dali 8 meses, 1 ano, 2 anos, acabou tudo isso. Então não tinha um verdadeiro sentimento puro, não existia amor. Mas nem a lei civil, nem os compromissos que ela obriga a contrair podem suprir a lei de amor. Se essa lei não preside a união, disso resulta que muitas vezes o que se uniu à força separa-se por si mesmo. Que o juramento que se pronuncia ao pé do altar torna-se um perjúrio, se é dito como uma fórmula banal. Daí as uniões infelizes que acabam tornando-se criminosas, dupla infelicidade que se evitaria se nas condições do casamento não se fizesse a abstração da única condição
que os sanciona aos olhos de Deus, a lei de amor. Quando Deus disse, sereis uma mesma carne, e que quando Jesus disse, não separareis o que Deus juntou, isso deve ser entendido com relação à união pela lei imutável de Deus e não pela lei mutável dos homens. Aquilo que já falávamos no início, né, meus irmãos, que a lei de Deus é a que importa, é o amor é que importa. A lei civil, ela serve, sim, para regular os nossos interesses, não é mesmo? Mas o que importa para Deus é a lei de amor. Então, a lei civil é supérflua e é preciso fazer os casamentos voltarem a ser conforme a natureza? Não, certamente que não. A lei civil tem como objetivo regular as relações sociais e os interesses das famílias, conforme as exigências da civilização. Eis porque ela é útil, necessária, mas variável. Por quê? Porque ela muda, né? A lei civil muda e a lei de Deus não, é imutável. Ela deve ser previdente, porque o homem civilizado não pode viver como selvagem. Mas nada, absolutamente nada, se opõe a que ela seja o corolário da lei de Deus. Os obstáculos ao cumprimento da lei divina vêm dos preconceitos e não da lei civil. Esses preconceitos, embora ainda vivazes, já perderam seu domínio sobre os povos esclarecidos e desaparecerão com o progresso moral, que enfim abrirá os olhos aos males sem conta, às faltas, aos próprios crimes que resultam das uniões contraídas visando unicamente aos interesses materiais. Então, quer dizer, a lei civil, claro, ela é importante. Imagina um casal separa, tem que ver com quem fica o quê. Então, ela regula, realmente regula. Agora, ela não consegue regular é o amor. Isso não. Só Deus. Um dia, perguntar-se-á se é mais humano, caridoso e moral pressionar um contra o outro, dois seres que não podem viver juntos, ou conceder-lhes a liberdade, e também se a perspectiva de uma união indissolúvel não aumenta o número das uniões irregulares. O divórcio é uma lei humana que tem como objetivo separar legalmente o que na verdade já estava separado. Ele não é contrário à lei de Deus, uma vez que apenas reforma o que os homens fizeram e é apenas aplicável aos casos em que não foi levada em conta a lei divina. Se fosse contrário a essa lei, a própria igreja seria forçada a olhar como prevaricadores aqueles entre seus líderes que, por sua própria autoridade e em nome da religião, em mais de uma circunstância, têm imposto o divórcio. Dupla prevaricação, uma vez que só estariam em jogo interesses temporais e não interesses da lei de amor. Mesmo Jesus não consagra a indissolubilidade absoluta do casamento. Não diz, é por causa da dureza de vossos corações que Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres? O que significa que desde o tempo de Moisés, não sendo a afeição mútua o único objetivo do casamento, a separação podia tornar-se necessária. Mas acrescenta ele, não foi assim desde o princípio. Isso é, na origem da humanidade, quando os homens ainda não estavam pervertidos pelo egoísmo e pelo orgulho, e que viviam conforme a lei de Deus. As uniões baseadas na simpatia e não na vaidade ou na ambição
não davam espaço ao repúdio. Ou seja, as relações eram mais simples, eram baseadas só nas afeições. Não tinha ainda naquela época, no início da humanidade, não tinha o interesse material tão em alta atualmente, né? E ele vai mais longe, especifica o caso em que caberia o repúdio, o caso do adultério. Ora, não existe adultério onde reina uma afeição recíproca e sincera. É verdade que ele proíbe a qualquer homem que despose a mulher repudiada, mas é preciso levar em conta os costumes, né, e o caráter dos homens daquele tempo. A lei mosaica, nesse caso, prescrevia a lapidação, né? Lembram daquele caso da mulher adúltera, né? Eles a apedrejavam, né? Não obstante, querendo abolir um costume bárbaro, era preciso uma penalidade, e ele encontra na ignomínia, né, na desonra, que uma proibição poderia imprimir a um segundo casamento. Era, de alguma forma, uma lei civil substituída por outra lei civil. Ou seja, ele parou a lei que apedrejava a mulher quando ela traísse, né? E aí ele veio o divórcio. E ainda, como um castigo, como uma pena, aquela mulher adúltera, um homem não poderia casar-se com ela. Então era uma desonra. Então, uma lei civil substituída por outra lei civil, mas que, como todas as leis dessa natureza, devia sofrer a prova do tempo. Ou seja, como toda lei pode ser mudada, né? Falando aqui nesses casos específicos. O que é importante sabermos nesse capítulo, que quando nós lemos a indissolubilidade do casamento, nós logo pensamos assim, que Deus não quer que ninguém se separe. Não, não é isso. Deus quer que a gente se ame, que os casais se amem, que as afeições sejam mútuas, sentimentos sinceros, puros. Então não adianta um casal viver junto porque casou no religioso, casou no civil, são infelizes os dois. Muitas vezes tem filho, também são infelizes os filhos que veem os pais brigando sem amor. E o pai, como todo pai, quer o melhor para nós. Vamos pensar nisso. Vamos pensar na lei de amor, que é só o que esse pai quer para nós. Não é que vivamos infelizes junto com pessoas que não nos amam ou que nós não as amamos. Está bem? Vamos, nesse momento, agradecer ao Mestre Jesus, ao Pai Maior, por esses momentos abençoados do Evangelho no lar. Elevemos nesse momento o nosso pensamento ao Mestre Maior, ao médico dos médicos, entregando a Ele nesse momento as nossas dores do corpo e da alma, confiando que Ele nos dará a resposta. Abençoa, Mestre Jesus, cada um nesse momento que está com o pensamento elevado a Ti. Te rogamos, Mestre, por cada irmão. Visita, Mestre, todos os lares. Visita os hospitais, os sanatórios. Olha, Mestre, aqueles irmãos que estão nas ruas, sem ter um lar para voltar. E que possamos ter uma semana abençoada, com o Teu amor,
que ele seja constante, permanente em nosso coração, em nosso cotidiano. Que possamos no próximo domingo estarmos aqui com as tuas bênçãos de amor. Muito obrigada. Que assim seja. Uma boa noite. Muito obrigada. E até o próximo domingo. Sempre lembrando, quem quiser conversar, eu estarei conversando no Messenger com cada um. Muito obrigada. Boa noite a todos.